A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. O que acontece após a morte? No instante em que os olhos se fecham pela última vez, a alma mergulha no silêncio do corpo ou desperta consciente diante da eternidade. Hoje, à luz da Sagrada Escritura, vamos atravessar o véu do grande mistério da morte e contemplar com reverência o que as Escrituras revelam sobre o destino imediato da alma. Ela dorme ou já contempla o rosto do Criador? Muito se confunde com essa questão. Já vimos irmãos piedosos aflitos em pensar o que ocorre após o último suspiro. Nesse relato, quero trazer com detalhes o destino da alma após a morte, além do túmulo. A palavra de Yahweh nos diz de uma ressurreição gloriosa. Um dia, os mortos que morreram em Yahshua serão ressuscitados. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais urgente. Se o corpo aguarda, o que acontece com a alma agora? Era noite quando a enfermeira apagou a última luz do quarto. O monitor cardíaco já não marcava nada. O corpo imóvel parecia dormir. Mas será que dormia mesmo? Ou naquele exato momento algo invisível e eterno se desprendia em silêncio, atravessando o véu que separa o tempo da eternidade. Esse é o ponto onde a razão humana hesita e o coração, se não estiver firmado na verdade, treme. A alma do homem, ao morrer, entra em um sono profundo ou desperta para uma nova realidade. O conceito do sono da alma surgiu ao longo da história como uma tentativa de explicar textos bíblicos que falam da morte como dormir, mas o problema está justamente aí. A metáfora do sono usada na Escritura não indica inconsciência da alma, mas repouso do corpo. O Salvador mesmo disse ao saber da morte de Lázaro: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Está escrito. Os discípulos pensavam que ele falava do sono natural, mas o Salvador se referia à morte física, ou seja, o corpo repousa, mas a alma permanece viva. A morte, na linguagem sagrada, é aniquilação, é separação. Quando o corpo exala o último fôlego, a alma se separa e segue viva em direção ao que foi preparado desde toda a eternidade. Há quem diga, mas a Escritura diz que os mortos nada sabem. Em Eclesiastes diz: os mortos não sabem coisa nenhuma. Essa passagem precisa ser entendida à luz da revelação progressiva. Nos tempos antigos, o mistério da eternidade ainda estava encoberto. Com o Yahshua, a luz irrompeu sobre os que jaziam nas trevas.
Yahshua afirma: o Yahweh não é Yahweh de mortos, mas de vivo, pois todos vivem para ele, todos vivem, não estão adormecidos no vazio, mas vivos diante do Altíssimo. Ainda que o corpo aguarde, ao longo das Escrituras, percebemos esse padrão. O corpo volta ao pó, mas o Espírito retorna ao Criador, que o deu. Está escrito: não há pausa espiritual, há retorno. Encontro, justiça. A alma que parte deste mundo não flutua no esquecimento, nem repousa inconsciente até o fim dos tempos. Ela entra consciente no início do seu destino eterno e já começa a experimentar aquilo que foi preparado desde o princípio dos tempos, consolação ou separação. Então, por que a Escritura usa a imagem do sono? Porque aos olhos humanos a morte se parece como um sono, mas aos olhos do Espírito ela é passagem, é travessia que para quem morre na graça é o início da verdadeira vigília. Agora pense, se a alma já desperta após a morte, então onde ela está enquanto o corpo repousa? Imagine um campo silencioso, nele cruzes marcadas pelo tempo. As pedras frias guardam nomes esquecidos, mas o céu ainda sabe cada um. E de repente, numa aurora que não vimos, a terra se abre e os corpos se levantam, incorruptíveis, glorificados, eternos. Essa é a promessa escondida desde o princípio e revelada aos poucos nas páginas da Escritura. Irmãos, precisamos entender que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Precisamos entender que o Espírito, tanto dos justos e dos ímpios, estarão aguardando no lugar determinado para depois comparecerem ao julgamento final. Mas, por outro lado, nós temos visto nas Escrituras Sagradas passagens que falam que a alma que pecar, essa morrerá. Mas, por outro lado, temos que entender que tanto a alma como o espírito serão julgados diante do Criador. Mas, por outro lado, precisamos entender que o Criador diz: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então precisamos entender que o Espírito do justo voltará para o Pai. Estará na presença do Pai.
o espírito dos ímpios vão pagar todos os seus pecados lá no lago de fogo, onde estarão com Satanás, falso profeta, a besta, os anjos caídos. Portanto, a palavra diz que somos ligados ao Pai pelo Espírito. E somos imagem e semelhança dele pelo Espírito. E para entendermos o plano do Pai para nós, seres espirituais, nós precisamos estar na obediência, seguindo a ordenância dele diariamente. Pela palavra dele, nós vemos que precisamos diariamente amar ele, considerar ele como a principal coisa das nossas vidas. Ele é de grande importância para nós. A palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele é que nos move. E precisamos entender, se estamos na presença dele, é para agradar a ele, através do nosso espírito. E com isso, podermos viver iluminados pelo seu Espírito, de modo que a palavra diz que o Espírito Santo diz que nós somos filhos do Altíssimo. Mas ele diz conectado ao espírito humano. Espírito esse que está sujeito ao Criador. Que considera o Criador, que o criou para a sua glória. Mas, por outro lado, nós vemos o espírito dos ímpios rebelados, como também os anjos caídos, que são espíritos que aguardam o juízo, o grande julgamento, para serem lançados no lago de fogo. E precisamos se esforçar mais para nós não irmos para o lago de fogo. Precisamos obedecer. E Alcia disse: Lázaro dorme. Então, precisamos entender que são expressões que vamos encontrar nas Escrituras Sagradas para determinar uma situação
que ocorre. A hora é agora. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai. O importante é sabermos que nós só seremos praticamente considerados mortos para o Pai quando estivermos para ir para o lago de fogo, estaremos julgados, então estaremos distante do Criador, afastado do Criador, porque lá não há mais oportunidade, lá não há mais oportunidade, e muitos estão aguardando a ressurreição, como a palavra diz, né? Uns para glória eterna e outros para vergonha eterna. A palavra diz que quando estamos mortos, estamos aguardando a decisão final. Porque na verdade estamos mortos, né? No corpo. Estamos mortos no corpo. Mas aguardando a última palavra do Pai. A hora é agora. Precisamos entender mais. Quando o Salvador diz: Lázaro não está morto, mas dorme. Então, vemos o milagre acontecer, porque o Yahshua, pelo poder do Pai em sua vida, trouxe Lázaro de volta, chamando da morte. A hora é agora. A palavra diz também que os que estão mortos no pecado, se crerem, podem ser ressuscitados, mudados, para viver uma nova vida. Tem vários sentidos, né? A palavra tem vários sentidos. Então nós temos que saber qual o sentido que está sendo dado no momento que nós estivermos lendo uma determinada passagem. A hora é agora, o momento é chegar. Porque tem pessoas que estão mortas, estão no sono. Tem outras que estão mortas no pecado. Mortas no pecado, mas ainda vivem, porque o sangue está ali, o coração está ali, enfim, todos os órgãos estão em funcionamento, mas ela está morta no pecado, morta para o Pai, longe do Pai, o Criador, né? Mas quando ela ouve a palavra, ela é ressuscitada, ela é trazida para a vida. E na vida nós temos comunhão com o Pai. Na vida nós temos ligação com o Pai. Na vida nós podemos relacionar com o Pai. Porque a salvação é para os que estão em vida. E o Pai, Ele é Pai
para os que estão vivos. Precisamos entender isto. Mesmo aqueles que partiram, mas partiram na paz e na salvação, esses estão vivos, só aguardando a ressurreição. A ressurreição através do corpo glorioso. É incorruptível. A hora é agora, o momento de chegar. Vamos nos posicionar. E vamos saber uma coisa: o que mata o homem, em todo sentido, é o maldito do pecado. Maldito do pecado. Que começou no Jardim do Éden, por decisão de Eva, e depois de Adão, que não tiveram discernimento de espírito. Porque lá no Jardim do Éden, Eva teve a oportunidade de ao mesmo tempo ser provada, mas ao mesmo tempo saber, a melhor decisão a ser tomada diante das circunstâncias, pois ela havia sido orientada, ensinada a dizer não à tentação, mas cedeu. E hoje a mulher paga caro, o homem paga caro pelos pecados. Mas, por outro lado, o Pai tem enviado seu Filho, que lá na cruz morreu, para dar chance de reconciliar com Ele. Então, se nós cremos no Yahshua, nós somos reconciliados com o Pai. Praticando a verdade que diariamente chega até nós. Para dizermos sim todos os dias da nossa vida ao nosso Pai, que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque temos que confirmar com o nosso comportamento, a nossa atitude. Temos que ter cuidado ao falar alguma coisa, porque se falarmos algo sem a devida sabedoria do alto, seremos envergonhados, desmoralizados diante do homem, pois a palavra diz sim, não. Então temos que escolher. Não podemos servir a dois senhores, estar em dois pensamentos. Então, sim ou não, decida antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque o salário do pecado é a morte. Primeiro vem a morte espiritual. O homem se afasta do Criador. E quem se afasta do Criador vai fazer a vontade de Satanás. Vai fazer a vontade de Satanás, porque Satanás vai encher a cabeça do sujeito para que faça as coisas erradas. Como ele não tem a presença do Pai, e está vazio, ele vai
aceitar toda a sugestão de Satanás e vai fazer, até, né? Quando desce a cova, o seu espírito, juntamente com a alma, vai pagar todos os pecados. A hora é agora, o momento é chegado. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar diante do Criador, para que o nosso espírito, que é o espírito do justo, por bondade e misericórdia, né? Que tem se conectado com o Espírito Santo, possa viver eternamente junto ao Salvador, resgatador, para a glória do Pai. Então, louvado seja o nome do Pai. Vamos obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Lázaro foi chamado da morte, porque o Salvador falara: ele está dormindo, vou despertá-lo. Então, fica tu ligado. Porque o Pai quer tirar você da morte do pecado. Enquanto você respira, Ele quer tirar você da morte do pecado e trazer para a luz, para que você seja filho de verdade, bem-aventurado do Pai. Então, glória, 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 glória. Enquanto a vida, a esperança. Então, se você está na vida, vivendo segundo a sua própria vontade, o Pai está te chamando. Sai da sua vontade e vem para a minha vontade, porque a vontade do homem leva à condenação, mas a vontade do Pai na vida do homem leva à salvação. Então, vamos obedecer, vamos entender, porque grande é a recompensa da parte do Pai para os que se tornarem filhos por meio do sacrifício de Alxa na cruz do Calvário, que morreu, mas ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder do Pai, está à direita do Pai, intercedendo por nós, torcendo para que nós vençamos, pela fé, todas as investidas do inimigo, que o inimigo não para de atentar, o inimigo não para, de atacar. Mas a palavra diz: resistir o inimigo e ele fugirá de nós. Então temos que ter a força do Pai, e para ter a força do Pai temos que estar na presença do Pai, seguindo o seu Filho, que é o nosso Salvador. Então, glória, 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 glória. Vamos obedecer a palavra. Você pode até dizer: mas como eu vou entender? Você precisa ter o Espírito Santo na tua vida, e dar lugar a Ele, porque Ele mesmo dirá para você o que você tem que fazer, para agradar o Criador dos céus e da terra. Então, glória e ao para sempre. Irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal, compartilhe com todos a mensagem.
E nos comentários faça seu pedido de oração, pois será levado ao monte. E com certeza o Pai abençoará. Pois a palavra diz que a oração da fé salvará o doente, restaurará, vai dar força à pessoa para que ela se posicione na presença do Pai, com o coração arrependido, receba o perdão e passa a viver uma nova vida na presença do Pai, seguindo o seu Filho. Glória, glória, glória para sempre e sempre.